Bom, pessoal, nós vamos hoje ver o estudo especial do nariz. Eu vou fazer esse estudo em vários sistemas e vou iniciar com o sistema respiratório. Então eu vou falar primeiro sobre o nariz, depois sobre cavidade nasal, faringe, laringe, brônquios e pulmões. E assim com os outros sistemas também. Algumas considerações gerais. Então, o nariz, ele é um órgão do aparelho respiratório. Então, ele fica localizado acima aqui do palato duro, no terço médio da face. Então, aqui está o terço médio, contendo o órgão periférico do olfato. Então, nós temos aqui o bulbo olfativo, do nervo olfativo, mandando aqui suas ramificações na lâmina crivada do etimoide para a cavidade nasal. Então, o nariz, ele carrega, assim, importantes aspectos estéticos e funcionais. E sua presença é fundamental para a concepção de uma face normal. Função. Ele é fundamental na estética facial, tendo como funções de inspiração e expiração do ar que necessitamos. É fundamental a importância do nariz na estética facial do indivíduo. Então, quando o indivíduo tem lá um nariz muito longo, ondulado, então ele vai fazer uma rinoplastia para deixar aquele nariz com aspecto mais normal. Então isso tem um efeito muito grande na estética da face. As principais funções do nariz é a olfação, a respiração, a filtração de impurezas, a umidificação do ar inspirado, além de recepção e eliminação de secreções dos seios paranasais e ductos lacrimonasais. Este ar chega aos pulmões, livre então de impureza. Então nós vamos ver mais para frente que o nariz, ele apresenta logo no seu início ali, no vestíbulo nasal, nas narinas, alguns pelinhos que são chamados de vibriças. E essas vibriças vão filtrar o ar inspirado. Aí esse ar dentro da cavidade nasal, ele vai ser umedecido e aquecido, e também partículas de pó que não ficaram contidas nas vibriças, presas na parede lateral desta cavidade. E depois o ar, ele é encaminhado para a laringe, já um ar assim puro, filtrado, umedecido e aquecido. Então nós temos aqui uma figura que mostra a passagem do ar pelo nariz, vindo aqui para a laringe, da laringe para a traqueia e da traqueia para os brônquios e dos brônquios para os pulmões, onde vai ocorrer então a troca do dióxido de carbono pelo oxigênio do sangue. Também a hematose. Então nós temos aqui uma outra figura mostrando o ar sendo introduzido pelo nariz, aqui dentro da cavidade nasal, e vindo aqui em direção à laringe. Aqui também, vocês estão vendo algumas setazinhas mostrando o ar passando pela cavidade bucal. Então, gente, nós podemos respirar pelo nariz e pela boca. Só que pela boca o ar, ele não vai filtrado, ele não vai aquecido e nem umedecido para os pulmões. Então ele vai um ar seco, e isso vai provocar certos problemas, como uma pneumonia, uma bronquite. Então o ar, ele tem que passar pelo nariz, é a passagem correta. Sem contar que se o paciente respira pela boca,
ele é um paciente respirador bucal, vai haver uma má formação no esqueleto do viscerocrânio, da face, e também um problema de mordida cruzada. A maxila vai ficar trésica e isso vai fazer com que o paciente tenha que passar por um especialista, um ortodontista, para fazer as devidas correções. A anatomia do nariz inclui uma parte externa do nariz, que é o esqueleto, e a cavidade nasal, que é dividida em direita e esquerda pelo septo nasal. Então aqui nós temos uma figura mostrando um crânio de perfil, onde nós temos aqui os ossos nasais. Então o que vai dar forma aqui ao nariz, como nós estamos vendo aqui nessa figura, são as cartilagens do nariz. São as cartilagens do septo, cartilagem quadrangular do nariz, a cartilagens alares. Então, a forma do nariz é feita através das suas cartilagens. Aqui nós temos uma vista frontal, mostrando aqui os ossos nasais. E nesta figura, nós temos aqui o septo nasal, separando então esta cavidade nasal em duas metades, uma direita e uma esquerda, que são assimétricas. Elas não têm assim uma simetria. A parte externa do nariz é a porção visível, que se projeta na face. Então o seu esqueleto estrutural é principalmente cartilaginoso. Então nós temos aqui uma figura mostrando essas cartilagens. Olha aqui as cartilagens laterais, cartilagens da asa do nariz, e aqui no meio estaria a cartilagem do septo. Então as dimensões e o formato dos narizes variam muito de indivíduo para indivíduo, devido então à forma, as diversas formas que essas cartilagens poderão ter. O dorso do nariz, que está aqui, olha, o dorso do nariz, ele se estende da raiz, que é esta parte aqui, até o ápice, ou ponta do nariz. Então a face inferior do nariz, ela é perfurada por duas aberturas piriformes, que são essas duas aberturas daqui, que são as narinas. Nós vamos falar em cavidade nasal e vamos falar sobre os limites da cavidade nasal. Então as narinas, elas fazem parte do limite anterior da cavidade nasal. Então nós temos aqui as narinas, que são as aberturas nasais anteriores. É por onde o ar vai passar. E aqui vocês vão ver que tem uns pelinhos, que são as vibriças, que vão filtrar esse ar. Elas são limitadas lateralmente pelas asas do nariz. Então veja aqui que lateralmente está o vestíbulo, lateralmente ela é limitada então pela asa do nariz. A parte óssea superior do nariz, inclusive a sua raiz, é coberta por uma pele bem fina. Então, os ossos nasais, as cartilagens alares, os ossos nasais se encontram aqui. Aqui já vem as cartilagens laterais do nariz. E essa região é coberta por uma pele bastante delicada, bastante fina. A pele sobre a parte cartilaginosa é móvel e macia. E ela é coberta por pele mais espessas que contém glândulas sebáceas. Veja aqui nessa figura, uma aproximação, está aqui, esta região, aqui a aproximação, veja que tem várias glândulas sebáceas aqui. Comum surgir muitas acnes e comedões, inclusive. A pele
ela se estende até o vestíbulo do nariz, região interna, após as narinas. Então aqui estão as narinas. Então o vestíbulo seria essa abertura, onde existe um número variável de pelos rígidos, chamado de vibriças. Veja aqui as vibriças, que são esses pelinhos aqui. Então as vibriças geralmente estão úmidas e atuam na filtração de partículas de poeira do ar, que adentra na cavidade nasal. Então, a gente respirando pelo nariz, partículas de pó vão ficar aderidas aqui nessas vibriças. O que não ficar aderido aí, vai ficar aderida nas paredes da cavidade nasal. Os músculos do nariz. Então, os músculos do nariz, eles fazem parte dos músculos da expressão facial, que dão expressão ao indivíduo. Veja aqui, nós temos o músculo próstero, aqui o músculo nasal, aqui prósteros, aqui está o nasal, e aqui embaixo o depressor do septo. Então os músculos do nariz são responsáveis pela ação de dilatação ou constrição da asa do nariz, ou seja, das narinas. E eles podem movimentar a borda inferior da cartilagem nasal, do septo, a fim de elevar o volume do ar inspirado. Isto quando necessário. Então são eles o próstero, que é este músculo aqui, o nasal, olha aqui o nasal ou transverso do nariz, o depressor do septo e este aqui, que é o da asa do nariz. A irrigação. A irrigação arterial das paredes medial e lateral da cavidade nasal é representada por 5 origens. Então nós temos, primeiro, a artéria etimoidal anterior, ramo da artéria oftálmica. Etimoidal anterior, que é esta artéria aqui. Artéria etimoidal posterior. Então, artéria etimoidal posterior, que também é um ramo da artéria oftálmica. E nós temos aqui a artéria hicenopalatina. Veja aqui a artéria hicenopalatina, que tem origem aqui da artéria maxilar. Olha aqui a artéria maxilar e aqui eu tenho a artéria hicenopalatina. Veja que a artéria maxilar é um ramo terminal da carótida externa. Nós temos aqui mais alguns vasos do nariz. A artéria palatina maior, que é um ramo da artéria maxilar. Então está aqui a artéria palatina maior, que é o ramo da artéria maxilar. Veja aqui a artéria maxilar, que vai dar aqui a palatina descendente e que por sua vez vai se transformar aqui em artéria palatina maior. O ramo septal, olha aqui o ramo septal da artéria labial superior, proveniente da artéria facial. Então eu tenho aqui a artéria facial, que é o terceiro ramo da carótida externa. Ela vai dar aqui a artéria labial inferior e aqui a artéria labial superior. Então veja aqui a artéria facial, artéria labial superior, que vai dar origem então ao ramo septal da artéria labial superior. Na região anterior do septo nasal está localizado um plexo arterial anastomótico, do qual participam todas as 5 artérias que vascularizam o septo. Então nós temos aqui a área chamada de área de Kisselbach, que é esta região aqui anterior do nariz. Então a drenagem venosa
ela é constituída por um plexo venoso submucoso, que está situado na parte mais profunda da mucosa do nariz. E esse plexo, ele é proporcionado por um escoamento sanguíneo por meio das veias escenopalatina, facial e oftálmica. Então nós temos aqui a escenopalatina, nesta região. Aqui nós temos a veia oftálmica. Veja aqui a veia oftálmica superior. Aqui a veia oftálmica inferior. E aqui nós temos a veia facial. Então, veia escenopalatina, veia facial. Aqui também nós estamos vendo aqui a veia facial. Aqui a veia oftálmica superior e veia oftálmica inferior, que é esta veia aqui. Então este plexo é uma parte importante do sistema termorregulador do corpo, trocando então o calor e aquecendo o ar antes de entrar nos pulmões. O sangue venoso do nariz, ele drena principalmente todo o seu sangue venoso para a veia facial. Então olha aqui, ó. Aqui eu tenho a veia angular, então ela vem aqui em direção à veia jugular interna, então a veia facial. Então nós temos esse sangue que vai para a veia facial através da veia angular, que é essa veia aqui em cima, seria o início da veia facial, e a nasal lateral. A inervação da região póstero-inferior da túnica mucosa do nariz é feita principalmente pelo nervo maxilar. Então, o nervo maxilar é o segundo ramo do nervo trigêmeo. Então, ele está aqui. Através, então, do nervo nasopalatino. Então, o nervo nasopalatino. Então, aqui está o nervo nasopalatino, proveniente, então, do gânglio pitérico palatino. Para o septo nasal e os ramos nasal lateral superior, posterior. Então, ramo nasal lateral superior, posterior, está aqui. E nasal lateral inferior do nervo palatino. Então está aqui, ó, ramo nasal lateral inferior do nervo palatino, que é esse aqui. Aqui é o inferior e aqui nós temos o superior. Os nervos olfatórios associados ao olfato originam-se de células do epitélio olfatório na parte superior das paredes lateral e septal da cavidade nasal. Então, nós temos aqui um osso chamado osso etimoide. Veja aqui a sua parte, uma vista superior do osso, onde nós temos aqui uma lâmina chamada lâmina horizontal, cheia de crivos, cheia de orifícios, por onde passa então aqui os nervos olfatórios. São esses nervos aqui. E aqui está o bulbo olfatório, que fica sobre aqui a lâmina horizontal do etimoide. Então, os processos centrais dessas células que formam o nervo olfatório atravessam então essa lâmina cribiforme e terminam no bulbo olfatório. Olha aqui o bulbo olfatório, que é a expansão rostral superficial do trato olfatório no sistema nervoso. A inervação da parte antero-superior provém do nervo oftálmico, que é a primeira ramificação aqui do nervo trigêmeo, nervo oftálmico, através dos nervos etimoidais anterior e posterior. Então aqui está o nervo etimoidal posterior e o nervo etimoidal anterior.
e ramos do nervo nasociliar. Então, o nervo nasociliar, que é esse nervo aqui, proveniente do oftálmico, com seus ramos. O esqueleto do nariz. Então, o esqueleto do nariz é formado por duas estruturas: osso e cartilagem hialina. Então, a parte óssea do nariz é constituída pelos ossos nasais, processos frontais da maxila, parte nasal do osso frontal e sua espinha nasal. Então, essa região é onde se encaixa, então, os ossos nasais. Então, nós temos aqui esta região aqui, que corresponde a esta região, que quando os ossos nasais estão articulados, formam, então, aqui a sutura frontonasal. E nós temos também, fazendo parte desse esqueleto do nariz, as partes ósseas do septo nasal. Então, as partes ósseas do septo nasal, nós temos aqui o osso etimoide, temos aqui o vômer, e aqui a parte cartilagínea, que é a cartilagem do septo. Então, o esqueleto do nariz, então, é formado por cartilagem hialina e por osso. Então, cartilagem hialina, através aqui das cartilagens laterais, alares, cartilagem do septo, e a parte óssea, nós temos aqui o osso etimoide e aqui o osso vômer. Então, a parte cartilagínea do nariz é constituída por 5 cartilagens principais. Vejamos então. Primeiramente, nós temos as cartilagens laterais. Então, veja aqui, cartilagens laterais. Processos laterais das cartilagens do septo. 2 cartilagens alares. Olha aqui as cartilagens alares da asa do nariz, que formam então a asa do nariz. E uma cartilagem que é a cartilagem do septo, que é essa cartilagem aqui, que forma o septo nasal. Então nós temos aqui a cartilagem do septo, que é a parte então cartilagínea. Então nós temos aqui o septo nasal, a parte óssea, formada aqui pelo osso etimoide, através da sua lâmina perpendicular, pelo osso vômer, e nós teremos aqui na frente a cartilagem do septo. Veja aqui o septo nasal, dividindo a cavidade nasal em 2 metades assimétricas. As cartilagens alares em forma de U são livres e móveis, e elas dilatam ou estreitam as narinas quando há contração dos músculos que atuam sobre o nariz, sendo comum o surgimento do sinal semiológico batimento de asa do nariz, quando lactente e crianças apresentam importante desconforto e esforço respiratório. Então aqui estão as cartilagens alares do nariz. Falando-se novamente em septo nasal, ele divide a cavidade nasal em 2 partes: região esquerda e região direita. Ele é formado por uma parte óssea, está aqui o osso etimoide e o osso vômer, e uma parte cartilaginosa móvel, que é a cartilagem do septo, também denominada de cartilagem quadrangular do nariz. Quando se fala que o osso etimoide forma
o septo nasal, gente, na sua parte superior, na realidade é a lâmina perpendicular do osso etimoide, que é esta lâmina aqui. Ela é chamada de lâmina perpendicular do osso etimoide. Então ela se continua aqui para cima, ela passa aqui pela lâmina horizontal do etimoide, que é a lâmina crivada, formando aqui uma elevação que é chamada processo Christagale. O septo nasal ósseo é formado pela lâmina perpendicular do osso etimoide e pelo vômer, a parte óssea. E aqui a cartilagem do septo. Nessa figura, nós estamos vendo aqui um hemicrânio mostrando a cavidade nasal. Veja aqui o septo nasal ósseo. Em branco, nós temos aqui a lâmina perpendicular do osso etimoide. E em roxo, nós temos aqui o osso vômer. Nesta outra figura, foi removido aqui o osso etimoide e o vômer, ou seja, foi removido o septo ósseo nasal. Então nós estamos vendo aqui essa abertura, formando aqui atrás uma cavidade, que é o seio maxilar. Então está exposta aqui a cavidade nasal e lá no fundo o seio maxilar, que corresponde aqui a essa cavidade. Através de exames, pode-se verificar em radiografias, em tomografias computadorizadas, o desvio do septo. Veja aqui nesta figura um desvio exagerado do septo nasal. Porque na realidade, o septo nasal, gente, ele é uma lâmina vertical, mas não é totalmente reta. Ela apresenta um pequeno desvio para um dos lados. Quando esse desvio é muito acentuado, então nós estamos diante de um desvio do septo. Veja aqui, nesse paciente, que uma narina é mais fechada do que a outra. Então, pelas narinas, às vezes, já dá para se perceber esse desvio. Aqui foi feita, então, a correção. Vejo que a narina aqui, do lado direito, ela já está normal, como aqui é do lado esquerdo. A fina lâmina perpendicular do etimoide, que forma a parte superior do septo nasal, é a lâmina perpendicular do etimoide. E com isso nós encerramos o estudo especial do nariz. Numa próxima explanação, nós vamos falar sobre a cavidade nasal, que vem logo após o nariz. Aí depois, numa outra explanação, nós vamos falar sobre a faringe, que já foi vista em sistema respiratório e digestório. Vamos falar depois sobre a laringe, traqueia e, por último, os pulmões.